Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 00058-502602/2016-15. Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 90. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de proposta de edição de Regulamento de Aviação Civil número 90, RBAC 90, elaborado pela Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, ANAC, que tem por finalidade estabelecer a regulamentação aplicável à condução de operações especiais de aviação aérea dos órgãos e entes da administração pública em geral, quando no exercício de suas atribuições específicas. O regulamento proposto não se aplica a operações aéreas de aviação pública ou à contratação de serviços aéreos públicos, inclusos serviços aéreos especializados ou de táxi aéreo, mesmo as imprescindíveis ao exercício das atribuições específicas dos órgãos e entes públicos, e realizadas com aeronaves registradas na categoria privada, TPX, SAI, TPP e etc. Este é o breve relatório, senhores. Senhores diretores, alguma deliberação? Antes de passarmos ao voto, diretor, eu queria apenas fazer constar aqui, na nossa plenária, os representantes da Casa Militar do Distrito Federal, que muito nos honram com a presença, e também os representantes da SINASP, Secretaria Nacional de Aviação Civil. É um prazer tê-los aqui conosco. Por favor, o relatório, o voto. Preliminarmente, conforme extraído dos autos, a proposta de Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 90, foi elaborada dentro das atribuições técnicas estabelecidas à Coordenação de Aviação do Estado, a CAV, instituída pela Portaria 2230, 18 de setembro de 2014, designando os padrões operacionais relacionados a operações aéreas públicas, a partir do mês de agosto de 2015. Dentro do escopo normativo da proposta de RBAC 90, tem-se que a competência estabelecida em lei, a ANAC, é de regular e fiscalizar as atividades de serviços aéreos, formação de pessoal especializado com expedição de regras sobre segurança a bordo de aeronaves civis, porte e transporte de cargas perigosas, inclusive o porte ou transporte de armamentos, explosivos e material bélico. A presente matéria, dentro do cenário da aviação pública brasileira, reveste-se de um diagnóstico extenso, muito bem explanado na nota técnica número 1, 2017, CAV GOAG SPO, que contempla a aplicação da frota de aeronaves civis públicas em operação no Brasil, novos modelos de aeronaves que foram incorporados aos órgãos e entes públicos, atividades aéreas com singularidades operacionais não amparadas pelo Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, RBHA 91, bem como restrições normativas no qual o atual ordenamento regular, RBAC 175, ou Resolução 106/96 ou outros. O RBAC 90 busca estabelecer essencialmente requisitos operacionais que visam dar solução a diversos problemas que limitam as operações das unidades aéreas públicas, no entendimento da sociedade brasileira, além de preencher importantes lacunas regulatórias. De um lado, atualmente, à luz do RBHA 91, observa-se problemas relacionados à existência de obstruções regulamentares da ANAC, que são naturalmente aceitáveis para o contexto de criação de requisitos para operadores aéreos de caráter essencialmente privado. Por outro lado, essas características limitares do RBH 91 afetam negativamente a atuação do Estado brasileiro no âmbito de suas atribuições legais. Junte-se a isso o quantitativo expressivo de números de acidentes nesse nicho de aviação, com prejuízos consideráveis, quer seja com mortes de agentes no exercício da sua função, quer seja com perda de bens públicos. Nessa linha regulamentar, o princípio basilar dentro da elaboração da proposta desse regulamento
é versar sobre os requisitos operacionais da aviação civil pública e ainda sobre os regimes jurídicos que regulamentam cada agente público em sua atuação. Assim, foram moldados aqueles requisitos operacionais de forma a possibilitar, por meio desse esboço de regulamento, a mais ampla proteção aos agentes, bens, direitos e deveres associados à esfera pública, em suas várias dimensões. Soma-se a isso que a ANAC, conforme posto na nota técnica número 1 de 2017, CAV-GOAG-SPO, foi demandada diretamente pelo Ministério da Justiça, tendo por base o trabalho da Comissão de Aviação de Segurança Pública, CONAV, bem como a uma série de recomendações emanadas de autoridades nacionais e internacionais, no sentido da necessidade de uma regulamentação. Em se tratando de prevenção de ocorrências aeronáuticas e conforme índice indesejável de acidentes com aeronaves públicas no Brasil, a presente proposta, conforme atestado nos autos, atende às 76 recomendações de segurança do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, endereçadas à ANAC. Encerrada a análise preliminar dos motivos que ensejaram a proposta, cumpre ponderar que os requisitos contidos na minuta de regulamento foram objeto de minuciosa revisão realizada em conjunto com esta diretoria, o ex-coordenador da CAV e a Gerência Técnica de Normas Operacionais GTNO-SPO. Fato esse que ensejou em prorrogação do prazo de análise do processo, a deliberação da diretoria colegiada da ANAC. Essa revisão teve como objetivo princípio a identificação de requisitos operacionais, as quais, em razão de sua possível aplicação, pudesse inviabilizar as operações requeridas, segundo aquelas proposição do regulamento. Assim, em 31 de março de 2017, foi encaminhado e-mail à GTNO-SPO, contendo as alterações colhidas na ocasião. As sugestões remetidas à GTNO-SPO foram, em sua totalidade, incorporadas à minuta do regulamento, ora proposto à diretoria colegiada. Não obstante, outras observações foram feitas pela própria GTNO-SPO, em momento posterior, e essas demonstradas na minuta de regulamento comparada. Por fim, em decorrência de reunião realizada no dia 27 de setembro de 2017, entre as assessorias das diretorias, foram remetidas sugestões para aprimoramento da norma, no que diz respeito aos seguintes temas. 1. A ausência nos autos de compêndio de elementos de fiscalização, previsto na Instrução Normativa número 81, de 19 de dezembro de 2014, cuja responsabilidade de elaboração, prevista no artigo 12 da referida IN, é da área técnica responsável. 2. Muitos requisitos dentro do regulamento possuem detalhamento de forma de cumprimento de requisitos bastante prescritos. Em outras palavras, poderiam ser incluídos em futura edição de instrução suplementar. Essas formas de cumprimento de requisitos dentro de minuta de regulamento poderiam engessar determinada operação ou até mesmo prejudicá-las operacionalmente. E 3. Preocupação de coordenação dentro da própria SPO com o responsável pela atividade operacional de aviação pública. Por conseguinte, entendo que as sugestões ora colhidas na referida reunião com as assessorias são, além de oportunas, necessárias para o atendimento do interesse público e das boas práticas regulatórias que a agência vem adotando em seus regulamentos, bem como de robustecer o processo normativo. Nesse desiderato, em especial o que consta no inciso 2º do item 2.12 desse voto, é recomendável que o conteúdo da minuta do RBAC 90 seja reorganizado de modo que os detalhamentos de cumprimento desta forma de requisitos sejam inseridos em instrução suplementar, cujos pormenores podem ser tratados por meio de portaria, de competência da Superintendência de Padrões Operacionais SPO. Mantendo-se no RBAC 90 requisitos menos prescritivos, evitando-se o engessamento das operações aéreas públicas.
Não obstante a isso, revela-se necessário que, para o atendimento aos princípios constitucionais de eficiência e publicidade, os termos da minuta do RBAC 90 sejam submetidos à audiência pública, para que haja a participação dos integrantes e autoridades do setor, bem como de demais interessados, a fim de buscar opiniões e soluções para a demanda que se coloca à comunidade da aviação aérea pública. Demais disso, salienta a preocupação que conste dentro do plano de reestruturação da SPO a criação de uma área de coordenação específica de aviação de Estado, com vistas a tratar com mais expertise o aludido assunto abordado na minuta do RBAC 90. Desta forma, extraio das disposições das áreas técnicas da ANAC, lastreadas em farto embasamento legal e subsidiadas em melhores práticas de entidades nacionais e internacionais, chancelados ainda por especialistas do setor, com fins à regulamentação e à prevenção dos acidentes aeronáuticos no âmbito da aviação civil pública, que a minuta do RBAC 90 subsidiará e proporcionará o saneamento das incongruências constantes, estabelecendo os requisitos de padrões operacionais, de estrutura de pessoal, treinamento e operações especiais para as unidades aéreas públicas, UAP, compatível com o fim público desejado. Por isso, diante da manifestação da área técnica dessa agência, exarada por meio de nota técnica número 1, 2017, CAV, GOAG, SPO, bem como das sugestões constantes dos itens 2.12 a 2.16 deste voto, e ainda da necessidade de se ouvir a sociedade interessada pelo tema, acolho os elementos constantes dos autos e voto favoravelmente a submissão da proposta de minuta do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 90, conforme minuta, à audiência pública pelo período de 30 dias, com vista a dar amplo conhecimento e divulgação sobre a proposta de normativo. Bem assim, colher eventuais contribuições dos entes regulados e do público em geral, com retorno do tema à diretoria colegiada, com a devida reorganização proposta no item 2.14. É como eu voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Paz de Barros. Acompanho o relator. Diretor Finalon. Acompanho o relator. Eu também acompanho, apenas só para salientar o 2.14, no sentido de que ele seja, uma parte dele seja convertida para IS e que retorne apenas a... Isso, já assim, todo reorganizado para a gente poder aprová-lo sem problema. Acredito que isso vai dar mais mobilidade, né, em eventual certeza. necessidade. Bom, eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade, será posto em audiência.